Queridos amados irmãos, aqui quero saudar com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui vos fala é o seu irmão em Cristo Jesus, pastor Clamar Mendes, e aqui está ao meu lado, como sempre, a minha esposa. Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo, quem vos cumprimenta é sua irmã na fé, Luciane Mendes. Estamos aqui para mais uma meditação da palavra e hoje temos um tema que vai falar muito aos nossos corações. O tema é: permaneça no caminho do Senhor. Bom, o tema já está especificando, né? Sim. Permanecer nos caminhos do Senhor. É o melhor caminho que nós temos, é o caminho do Senhor Jesus. E hoje nós temos uma mensagem interessante e vai falar muito com os nossos corações. E eu tenho certeza que vocês que estão participando, acompanhando aí as meditações da palavra todos os dias pela parte da manhã, já quero deixar já um forte abraço e agradecer pelo carinho. Vamos meditar na palavra do Senhor Jesus no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Nós vamos identificar a história do filho, pródigo. E a gente é um tema muito interessante, vamos ver o que há de ser mostrado aqui. E disse um certo homem, no versículo 11, e disse um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo, partiu para uma terra longe, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, ao qual mandou para o seu campus apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comia, e ninguém lhe dava nada. Amém? Amém. Bom, aí nós temos aqui uma compreensão da situação desse filho, deste rapaz. A Bíblia conta que ele tomou uma decisão precipitada, ele agiu pela emoção, porque uma pessoa, meu amor, que não tem experiência na vida, lidar com situações, ela geralmente vai agir pela emoção. Sim. Ela vai falar palavras precipitadas, e isso acontece muito, Nós temos visto muito isso. Meus queridos, amados irmãos em Cristo Jesus, vocês que nos acompanham aqui no Evangélico, deixa eu só falar uma coisa. Se você não tem uma certa experiência numa área da sua vida, não tome uma decisão precipitada. Não fale palavras ao qual você não tem conhecimento daquilo que você está falando. Porque às vezes falamos coisas sem pensar ou sem medir. Ou também entramos em caminhos, que achamos que é perfeito. Mas enfim, eu tenho certeza que você já está achando interessante e nós temos muita coisa aqui a falar e abranjar dentro desse tema. É uma mensagem muito linda. Então eu tenho certeza, meus queridos, faça o que deve ser feito, mas de forma correta. Se você é uma pessoa que tem um hábito de ler a Bíblia, continua lendo a Bíblia, medite nela de dia e de noite, para que você venha andar nos caminhos certos, nos caminhos corretos, que vai te levar para um lugar bom, um lugar certo, para que você não venha entrar em certas situações desconfortável. E muitas vezes também isso acontece muito, não é verdade, meu irmão? Sim, bem aqui no versículo 21, no versículo 2 do capítulo 21 de Provérbios diz que todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, Sim. mas o Senhor sonda os corações. Versículo lindo que já está dizendo tudo. Você está diante de uma situação, está andando num caminho que para você aquele caminho não tem nenhum problema. Não, eu sempre fiz isso, sempre andei do meu jeito, dessa maneira, e até agora não sofri nenhuma consequência, não aconteceu nada.
Mas a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor conhece o som do seu coração. Ele que te criou, Ele sabe o que é melhor para você, Sim. né? E outro versículo que é muito lindo também, que tem a ver com o que nós estamos falando, também no livro de Provérbios, que diz assim, no capítulo 7 diz: Filho meu, guarda minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. O Senhor está nos deixando um conselho. Quando Ele fala que é para a gente guardar a palavra dEle e os mandamentos dEle, é porque Ele sabe que aquilo vai ter um benefício muito grande para nós. E Ele diz que nós, quando ouvimos a Sua palavra, nós obedecemos a Sua palavra, Ele sabe o que está fazendo. Porque aquilo que nós estamos fazendo, nós estamos agradando a Deus quando nós ouvimos e praticamos a Sua palavra. Então tenha muito cuidado com o caminho que você está andando, porque aos seus olhos parece que é reto, parece que é bom, mas Parece que é perfeito, parece que né? é perfeito, mas aos olhos do Senhor, o Senhor sabe, porque Ele diz que Ele sonda o coração e Ele conhece, né, o final daquele caminho, né? É Ele verdade. conhece o final daquele caminho. Isso. E tem um fator interessante, Sim, que também existe pessoas com más influência dizendo que está oferecendo aí oportunidades, exatamente. né? Então também nós temos que observar, porque o filho pródigo, na verdade, também ele foi enganado por essas pessoas, ou seja, né? Se ele chegou naquela cidade com condições financeiras, então significa que pessoas se achegou a ele, não é verdade? Pessoas não boas, mas pessoas mal intencionadas. E conduziu esse rapaz para um mau caminho, conduziu esse rapaz para o tipo de ambientes que ali não agradava a Deus. Ou seja, existe caminhos, existe ambientes que não agrada ao Senhor. Ou seja, tenha muito cuidado com o tipo de pessoas que geralmente não estão realmente dando aconselhamento que está na palavra do Senhor Jesus e está conduzindo para um caminho errado, está levando para um ambiente errado. Então, é observar esses detalhes, porque na vida desse rapaz, na história desse rapaz, ele não observou esses detalhes, até porque ele não tinha nenhum tipo de experiência de lidar, né, de perceber situações que ele poderia ali muito bem se sair. Mas não, como ele não tinha certas essas experiências, ele acabou sendo induzido, ele acabou entrando nesses caminhos e acabou se dando uma situação bem delicada, como nós sabemos. Ou seja, quando já se deu conta, meu amor, o rapaz já estava trabalhando numa fazenda e essa fazenda lidava com porcos. Para quem sabe, quem já morou no interior, quem em chácara, sabe que lidar com porcos não é nada fácil. Por quê? Porque o ambiente do local dos porcos ali é um ambiente sujo, é um ambiente que tem um cheiro não agradável, enfim, é um ambiente que não é muito aceitável nós pessoas, né, de estar dentro daquele ambiente, porque realmente é um ambiente que incomoda, não é verdade? Com certeza. Tem essas questões aí, mas tem também por outro lado, nós precisamos reconhecer das coisas que cometemos de errado, que fizemos de errado, consertar. Porque a Bíblia vai mencionar que quando esse rapaz ele estava lá dentro, ali criando, apacentando aqueles porcos, ele percebeu uma coisa que ele não tinha percebido no início. Mas ele só percebeu quando ele já estava dentro da situação. Quantas pessoas não percebem? Sim, antes, né? Não percebe antes que está entrando num caminho errado, Exatamente. que está entrando num ambiente errado, que está convivendo com pessoas que não estão trazendo nenhuma edificação, e aí quando se encontra já está numa situação bem delicada. E aí a gente já tem visto muito isso acontecer. Geralmente os pais, pai e mãe, têm orientado os seus filhos, né, para andar nos caminhos que é certo, caminhos que faz a justiça, que
que é um caminho reto, né, que faz as coisas boas, que faz as coisas certas. Quantos filhos, meu amor, têm ouvido da parte dos seus pais conselhos e não atentou? Verdade. Outro versículo bem aqui no capítulo 19, 21 diz: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. É verdade. Então, ouça os conselhos do Senhor, ouça os conselhos do seu pai, da sua mãe. Quando você vê que aquele conselho está te livrando, né, de um caminho errado. É muito triste a história do filho pródigo, porque ali ele se encontrou em um lugar que ele jamais pensou que ele iria se encontrar. Sim. Você às vezes pensa, eu estou indo muito bem, eu nunca, nada vai acontecer comigo, mas cuidado, você pode chegar a um lugar que você jamais poderá Sim. imaginar que você estaria. Mas o bom disso, amor, é que no meio de toda essa bagunça, essa sujeira, no meio de todo, né, essa confusão toda, ainda há uma esperança, sim, né? Ainda há uma solução. Nós estamos aqui sim mostrando os dois lados da história. Houve o lado em que aquele jovem, ele rejeitou o conselho do seu pai, ele rejeitou o conselho de Deus, ele pegou toda a sua herança e desperdiçou ela nos prazeres da sua carne, mas houve um momento em que aquela herança acabou. Houve um momento em que ele caiu em si e ele disse: o que é que eu fiz? Aonde eu estou agora? E quando ele estava ali, dentro daquele chiqueiro, digamos assim, com aqueles porcos, desejando comer aquela comida que os porcos comiam, que coisa! Ele caiu em si e disse: o que que eu fiz? Aonde eu vim parar? Quão bom eram os conselhos que o meu pai me dava. Eu tinha uma vida ali, né, uma vida como se de um príncipe. Eu tinha do bom e do melhor. Os meus servos, os servos do meu pai comem coisas boas e eu tô aqui no chiqueiro desejando comer essas bolotas. Então a ficha caiu, como diz no ditado popular. Sim. Ele caiu em si, a realidade dele caiu em si e disse, e houve um profundo arrependimento dentro dele. Então o que nós estamos dizendo aqui é que ainda que você esteja no caminho errado, ainda que você esteja dando conselho a pessoas que estão te conduzindo a um caminho errado, ainda há esperança, cuidado. Então, o que você deve fazer neste momento? Reconhecer que precisa, né? Voltar ao caminho, precisa voltar ao conselho do Senhor, precisa voltar a ouvir o conselho de Deus. E quando você fizer isso, eu tenho certeza que a esperança no seu coração vai voltar. E aquilo que havia sido perdido vai ser restituído. A sua comunhão com Deus, a sua intimidade com Deus, as orações que você orava e você já nem ora mais hoje. Sabe, aquele tipo de sentimento que você guardava no seu coração vai ser descartado, porque são sentimentos de amargura, sentimentos de... tantos sentimentos que a pessoa leva, né, amor? Sim. Então isso conduz o quê? A um trauma na sua vida espiritual, mas Deus vai limpar você. Não tem mais jeito, na verdade. Né? A pessoa acha que, mas não tem mais jeito, eu sou assim mesmo, não tem Deus não me muda, mas não é assim, é verdade, não é assim. O Senhor diz que nada é impossível para ele. Ele pode pegar um coração e transformar ele por completo. A Bíblia vai dizer que ele é o oleiro. Ele pega nós e nos faz como um oleiro faz um barro. Sim. E ali ele refaz tudo de novo. Ele reconstrói você. Entende isso? Então ainda há esperança. Volte para o conselho do Senhor. Guarde as palavras do Senhor no seu coração. Como mesmo o texto diz. O tema dessa meditação desse dia diz: permaneça no caminho do Senhor. Não deixe que ninguém venha desviar você. Sim. Não deixe que ninguém venha tirar a sua fé. Não deixe que ninguém venha fazer você perder aquilo de precioso que Deus te deu. A salvação. O maior sacrifício de Jesus Cristo, o sacrifício perfeito na cruz do Calvário, foi para que você viesse ser salvo. Salvo de quê? De certas situações que você vai enfrentar. Mas além de tudo isso, você venha ter uma vida eterna ao lado dele. Então, queridos, nós estamos aqui motivando você a permanecer no caminho do Senhor, a não dar ouvido a conselhos de pessoas que aparentemente parece que são amigos, mas estão tentando, né, te prejudicar. Tenha muito cuidado, tá bom? Sim, é verdade. E também, no mesmo livro de Lucas, capítulo 15, versículo 20, nós vamos observar aqui um detalhe, e diz assim: e levantando-se e foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Olha só que lindo, né? Olha como é que o nosso Senhor Jesus Cristo nos trata, né? Olha, Ele nos acolhe,
né? Ele está sempre Ele está disposto a sempre perdoar disposto quando há um arrependimento. a perdoar quando há um arrependimento, Sim. né? Então, olha, você sabe de uma coisa? Nós precisamos sempre ouvir a voz de Deus. Mas de que maneira? Através da sua palavra. Deus fala conosco através da sua palavra. Quando Deus fala na sua palavra, atente àquilo que Ele está dizendo, é para o nosso próprio bem. Ele está nos ensinando, Ele está nos instruindo o caminho que nós devemos andar. Porque tem caminhos que são caminhos de morte, tem caminhos que são caminhos de perdição, tem caminhos que não tem caminhos que vai trazer um prejuízo enorme. Mas quando Deus fala através da sua palavra, até mesmo Deus vai ali ensinando e usando os próprios pais para falar com aquele filho, para falar com aquela pessoa que ela precisa mudar, que ela precisa se sair desses caminhos, que não vai ser caminho bons, vai ser um caminho que vai levar a uma perdição, e aí a pessoa vai cair num grande laço, vai estar sofrendo demais. Então é preciso nós observarmos, meus queridos amados, vocês que estão em situações que vocês entraram e não conseguem agora sair, é claro, porque por si mesmo não tem condição de sair. Mas uma coisa faça, como esse rapaz fez, ele lembrou que tinha um pai. Amém. Lembra-te que Jesus Cristo se sacrificou lá no Monte Calvário, lá na cruz, se sacrificou por nós. Lembra deste Pai, que Ele te socorrerá, Ele vai te estender a mão, vai te tirar dessa situação, e ali nunca mais você vai ter lembrança daquelas coisas que você passou, porque o Senhor Jesus vai tratar de você, o Senhor Jesus vai cuidar de você. Então, meus queridos, eu peço que você possa observar, tenha muito cuidado, observe bem com tipo de pessoas, tipo de caminhos, tipo de ambientes. Tenha muito cuidado. Outro detalhe, meu amor, que a gente sempre vê muito, tenha muito cuidado com aquilo que você está gastando. A Bíblia diz assim, não gastar seu dinheiro naquilo que não é pão. Verdade. Tem coisas que às vezes tem coisas que nós gastamos o nosso dinheiro naquilo que realmente não é pão, ou seja, que não vai trazer nenhum benefício. Tenha muito cuidado, porque você já trabalha a semana toda, acorda de madrugada, rala, tem todo um esforço e uma dedicação, e quando chega para receber o seu pagamento do seu trabalho todo suadozinho ali que foi acontecido, e de repente você joga tudo de mão beijada, tenha muito cuidado com que você gasta o seu dinheiro, administre bem naquilo que Deus está te dando, administre bem, porque este jovem até então, ele não soube administrar a herança do pai que ele tem dado para ele não soube, mas o que levou ele em si, levou ele a um fracasso, levou ele uma perdição, Exatamente. Quais que ele morre, e ali pela misericórdia de Deus, Deus o livrou, ele se acordou na situação que ele se encontrava, ele disse, eu tenho um pai, eu não sou um jogado, eu não sou um largado, eu tenho um pai. Então, meus queridos, eu não sei que situações, eu não sei que caminhos, eu não sei que tipo de ambiente vocês têm frequentado, mas tenha muito cuidado. Você que está nos acompanhando, que não é evangélico, que não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, entregue a sua vida ao Senhor Jesus, que Ele vai endireitar os seus caminhos. Vocês que são evangélicos, tenha muito cuidado, presta bem atenção. Se você já medita na palavra, continua meditando na palavra, observando que os teus caminhos serão prósperos, você será próspero nos seus caminhos, são caminhos retos,
direcionado por Deus, endireitado por Deus e vai te conduzir para um bom lugar, e a sua vida em si você vai ter paz, descanso e tranquilidade, porque os caminhos do Senhor é tudo isso. Amém. Não é verdade, Um meu irmão? detalhe assim para concluir, não houve uma demora. Quando aquele jovem caiu em si, de que ele estava vivendo naquela situação, ele não esperou uma tragédia pior acontecer, um abismo chamar outro abismo, né? A Bíblia diz. Não, imediatamente, quando ele caiu em si, ele correu para os braços do seu pai. É isso, muitas vezes a pessoa sabe que aquilo já chegou ao limite, não, já está no fim do fim, ela já caiu em si, mas ela ainda está com receio de voltar. Será que o pai vai me perdoar? Será que eu sou aceita de volta? Volte enquanto há tempo, porque enquanto você ainda está vivo, ainda há oportunidade, mas a partir do momento que você... Oportunidade de recomeçar. De recomeçar De com recomeçar. Cristo agora, de maneira correta. Então, não perca tempo enquanto você ainda está aí, sabendo que já chegou ao limite, sabendo que agora você já caiu em si, viu, né, e reconheceu que precisa de Deus. Vá lá, reconheça, se arrependa e volte para o Pai. Permaneça no caminho do Pai, não saia no caminho do Senhor, jamais não saia desse caminho, porque esse caminho é um caminho de salvação. Sim. É um Eu gostaria de paz. lembrar aqui outro versículo, Sim, na irmão. mesma passagem que nós estamos pronunciando, no versículo 18. Olha o que se expressa no versículo 18. Diz: levantar-me-ei, Exatamente. irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Olha que reconhecimento. Sim, O importante é reconhecer, exatamente. não é verdade? Exatamente. Reconhecer, chegar na casa dos pais, pai, mãe, eu errei, eu tomei decisão errada, agora que vocês me perdoam, né? E também para com Deus, porque afinal de contas, todos os filhos têm pai e mãe. Tem. É importante reconciliar com seus pais. Realmente, pai, mãe, eu errei. Eu tomei decisões precipitadas. Eu falei palavras que não tinha nem conhecimento daquilo que eu falei. Eu entrei em caminhos que eu achava que era direito, era reto e bom para mim. Mas sempre vocês me explicavam, sempre vocês me mostravam que aquele caminho, ou que tipo de pessoas que eu deveria andar, que poderia me levar para um mau caminho. É importante reconhecer, porque também ele reconheceu. Exatamente. Né? Ele reconheceu que errou, ele reconheceu. Isso é importante. A questão é, endireita o teu caminho quando você pode. Se saia desse caminho quando você pode. Nunca é tarde. Nunca. Nunca é tarde. Jamais. Abre mão dessas coisas que não vai levar a lugar nenhum. Amém. Não é verdade? Amém, com Abre certeza. mão em nome do Senhor Jesus. Amém. E eu tenho certeza que você será abençoado grandemente pelo Senhor Jesus Cristo, e o seu lar e a sua convivência com seus pais será muito melhor ainda, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados. Gostou do vídeo? Não esqueça de compartilhar com aquelas pessoas que você ama. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Todos os dias nós temos uma palavra abençoada que vai edificar muito a sua vida, as nossas vidas, na verdade. Sim, as nossas Ative o vidas. sininho das notificações para você receber sempre uma mensagem que mais um vídeo está sendo enviado. Agradecemos mais uma vez pelo carinho. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Um forte abraço, que Deus os abençoe e até a próxima. Oh, glória a Deus.